Irmãos, vamos abrir nossa Bíblia. Max, se você puder fechar o meu retorno um pouquinho aqui, está bastante alto. Capítulo 11 do livro de Hebreus. Capítulo 11 da carta aos Hebreus, nós vamos ler a partir do versículo 32. Versículo 32, o versículo 33 e o versículo 34. E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contado de Gideão, ou contando de Gideão e de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, pela fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca ou as bocas de leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, e na batalha se esforçaram, e puseram em fuga os exércitos dos estranhos. Amém? Amém, meus irmãos? Diga comigo assim: da fraqueza tiraram força, e na batalha se esforçaram. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos agradecer a Ti por essa oportunidade de estarmos mais uma vez na Sua gloriosa presença. Te louvo pela vida dos Teus filhos, te louvo porque o Senhor tem nos dado vitória, Senhor. Muito dos Teus servos que têm passado por esse processo, Senhor, dessa enfermidade, mas estão aqui de pé, o Senhor tem dado força, tem dado vitória, e nós estamos aqui para Te adorar. Recebe o nosso louvor e adoração, e fala conosco nesta noite através da Sua palavra. Nós oramos agradecidos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Tome seu assento, irmãos, nesta noite. Nós estamos aqui mais uma vez, graças ao nosso Deus, para juntos nos alegrarmos e adorarmos ao Senhor, porque Ele é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Quantos podem confirmar isso? Amém? Nós queremos falar nessa noite, irmão, exatamente sobre esse texto que nós acabamos de ler, principalmente o texto que nós extraímos do versículo 34 de Hebreus, que diz assim: da fraqueza tiraram força e na batalha se esforçaram. Esse texto sagrado, ele é um texto assim que é muito importante. Observe que o escritor aos Hebreus ele está dizendo, interessante que o capítulo 11 é chamado por muitos estudiosos de a galeria dos heróis da fé, né? A galeria dos heróis da fé. Mas o que a gente pode perceber aqui é que esses heróis eram todos humanos, todos seres humanos. E como seres humanos frágeis, muito frágeis, porque o ser humano é frágil. Mas o escritor está exatamente dizendo que eles, e confirmando a fraqueza de todos eles, e dizendo, da fraqueza eles tiraram forças. Agora, eles só conseguiram apresentar ou aparecer, ou fizessem que aparecessem essa força em cada um deles, porque enquanto estavam batalhando, eles se esforçaram. Há que se ter um esforço, há que se ter um esforço para que esse esforço se torne em força e possa, então, vencer talvez aquilo que aparentemente é mais forte do que aquilo, ou do que aquilo que nós podemos suportar. Mas em Cristo Jesus, ou através do Espírito Santo, nós podemos vencer o inimigo.
Quando você olha para aquela situação em que enfrentava Davi, antes de se tornar um rei, ainda um menino, que ele vai no campo de batalha e ele vê aquele gigante enorme, o Golias, afrontando os exércitos de Israel, você vai entender exatamente o que o escritor aos Hebreus está dizendo, que da fraqueza tiraram forças. Isso de um ângulo da nossa visão. Porque Davi ele enfrenta aquele grande gigante, né? Aquele gigante enorme. Ele enfrenta exatamente porque Davi estava possuído de uma força superior à que existia no gigante. Interessante. O gigante era fortíssimo, totalmente preparado para a guerra, uma estatura grande, um homem enorme, e que aos olhos de todos era o vencedor. Portanto, ninguém queria enfrentá-lo, porque enfrentar o gigante Golias era sinônimo de derrota, de perca. Aos olhos humanos, para os seres humanos, era sinônimo de ir e perder a batalha. E estava a nação de Israel em jogo. Toda a nação de Israel estava em jogo. Ou estaria nas mãos daquele que se colocasse à disposição para enfrentar o grande Golias, que, como já disse, era aparentemente imbatível. Mas Davi, ele tinha uma força, ou pelo menos uma coragem, porque se nós fôssemos olhar a força de Davi no que tange a sua estatura, a sua capacidade de guerra, aos olhos humanos, ninguém colocaria a sua expectativa de vitória em Davi, que apesar de tudo era um menino ainda, sem nenhuma experiência de guerra, sem força física, porque se pelo menos Davi não tivesse a experiência de guerra, mas demonstrasse uma capacidade estrutural, corpórea, talvez alguém poderia colocar algum pouquinho de confiança ou de fé em Davi. Mas Davi era um menino, franzino e, além de tudo, inexperiente com a questão da guerra. E lá estava aquele adversário que supostamente seria o vencedor da batalha. Mas Davi, ele era movido por uma força que supera todas as forças nesse mundo. A força do Espírito Santo. Não há nada nesse mundo, no planeta, não há nada que possa existir que tenha maior capacidade do que o Espírito Santo. Em todas as áreas, em todas as situações, o Espírito Santo, ele é poderoso. E por que eu estou me referindo ao Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade? Porque é exatamente ele que está conosco em nossos dias atuais. É o Espírito Santo de Deus que, como a terceira pessoa da Trindade, ele ficou aqui para substituir o Senhor Jesus Cristo. Ele é o Paráclito, ele é aquele que está conosco até a consumação dos séculos. O Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é Deus. O Espírito Santo de Deus é Jesus, Jesus é Deus. Então, essa força que nós temos, ela não vem do nosso braço, não vem do nosso intelecto, não vem da nossa capacidade, da nossa estrutura física, não vem da nossa própria coragem para enfrentar os embates, se bem que nós temos que ter, e só podemos ter baseado na cruz de Cristo, baseado em Cristo, no Espírito Santo, mas a nossa força é o Espírito Santo de Deus. A propósito, ele é o dínamo. Ele é aquele que é o power, ele é aquele que gera em nós a capacidade, ele é aquele que move as nossas entranhas, que move a nossa estrutura espiritual, e se podemos dizer, ele move as nossas entranhas espirituais para fazer com que a gente olhe para o obstáculo, veja ele enorme, mas vê maior ainda o Deus que nós servimos e nos dá capacidade para ultrapassar as situações que parecem impassáveis ou difíceis de passar. Ele é Jesus. Agora, irmãos, Efésios 3, o versículo 16, queria que me ajudasse aí no telão.
da fraqueza tiraram força e se esforçaram na batalha. Quanta gente não se esforça na batalha? Muitos não se esforçam na batalha porque, às vezes, nem percebem que estão em batalha. Muita gente, às vezes, nem percebe que estão a batalhar, né? E isso faz com que a gente simplesmente ignore. Uma outra coisa que nós não podemos fazer, se quisermos vencer as batalhas, é não subestimar o nosso adversário. Não ache que o seu adversário é pouca coisa. Nós precisamos de olhar para o adversário e ver o tamanho dele, perceber que muitas vezes ele é bem maior e mais forte do que nós. Não se torna ele imbatível pelo tamanho, porque quando nós vamos para uma batalha, é melhor e é aconselhado pela palavra de Deus que a gente vá em nome do Senhor dos Exércitos de Israel. Aleluia, foi assim que Davi foi. Olha o que diz a palavra de Deus. Para que, segundo as riquezas da sua glória, leia comigo, vos concedo, vamos lá, 1, 2, 3. Aí está, irmãos, aonde deve estar a nossa força. Ela vem do Espírito para o nosso espírito. Ela vem do Espírito Santo para que, segundo as riquezas da sua glória, nos conceda, eu vou colocar nos conceda, porque eu não quero ficar de fora, o texto está vos conceda. Mas eu vou dizer, nos conceda que sejamos, diga comigo, robustecidos. Essa palavra, ela é semelhante a fortalecidos, com força, com poder. A palavra aqui é poder, não é? Pelo seu espírito no homem interior. Ou seja, espírito aqui com E maiúsculo é o Espírito de Deus, ou pelo Espírito de Deus, para o homem interior, que é o Espírito do homem. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero que você entenda, meu irmão, esse vaso fraco que é você, esse vaso fraco que sou eu, quebrável, essa coisa que por qualquer coisinha se esmurece, não é mesmo? Qualquer coisinha a gente se esmurece, as pernas tremem, a gente fica trêmulo. Somos vasos de barros frágeis, frágeis, frágeis. Mas aprove o Senhor habitar dentro dessa massa humana. Eu não entendo isso. E é interessante que Jesus, ele desce dos céus. A gente vê essa cena no capítulo 6 de Isaías, né? Muitos estudiosos da Bíblia interpretam aquilo ali como se fosse uma reunião no céu. Bom, cada um vê de uma forma e usa o texto bíblico de forma interpretativa da sua visão de maneira de ser. A gente tem liberdade para pensar. Então, muitos acham que aquilo ali foi uma visão de uma reunião em que o próprio Senhor Jesus Cristo disse, envia-me a mim, eu vou para lá. Mas esse vir aqui à terra custou para Jesus o que Paulo revela no livro de Filipenses. Custou para Jesus deixar tudo e se encarnar, pisar aqui na terra, vir aqui nessa terra. E ele vem aqui de uma forma totalmente humana. Totalmente humana. Ele nunca deixou de ser Deus. E aqui está um dos maiores mistérios do cristianismo. Ele nunca deixou de ser Deus, mas se tornou homem. E como homem, ele veio nessa terra e ficou aqui durante 33 anos. 33 anos. Os discípulos não queriam que ele fosse de volta para o céu, porque ele estava ensinando os discípulos e constantemente dizendo, eu preciso retornar ao Pai. Preciso retornar. Mas ele disse assim, olha, se eu não voltar, o Consolador não virá. Eu preciso ir, porque se eu não for, aquele que vai... E eu agora coloco as minhas palavras, não está isso no texto, eu coloco as minhas palavras.
Aquele que vai morar dentro de vocês não vai poder vir, porque eu estou aqui. E eu estou do lado de fora. Apesar de ajudá-los, apesar de estar convosco, eu apenas estou convosco, porque eu estou limitado, eu estou apenas conjecturando, eu estou como homem. Mas aí ele disse assim, o Consolador virá, o Paráclito virá, o Espírito, eu vou rogar ao Pai, eu vou rogar a Ele para que Ele possa enviar o Espírito Santo para estar convosco. E esse Espírito Santo, nós somos, aleluias, robustecidos por esse Espírito. Aleluias, você se lembra do dia de Pentecostes? Homens frágeis, homens medrosos, homens que se escondiam na hora da luta, na hora da dificuldade, na hora dos problemas, homens que negaram a Jesus. No dia que desceu a terceira pessoa da Trindade e encheu o cenáculo onde eles estavam, levantou a cabeça e encarou todo mundo e disse o seguinte: isto que vocês estão vendo veio do céu, é o Espírito Santo de Deus e está apenas se cumprindo as Escrituras Sagradas. Você pode adorar o Senhor nessa noite? Por isso que o escritor aos Hebreus está dizendo, da fraqueza tiraram força. Irmãos, nós somos frágeis, vasos de barro frágeis. Mas o Senhor encheu esses vasos de barro de poder e de autoridade. E com esse poder e com essa autoridade, não há gigante que fica na nossa frente. Não que nós tenhamos tal poder assim, mas como Davi venceu Golias dizendo, eu vou a ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Nós estamos findando um ano, estamos chegando no final do ano, hoje é a última terça-feira do ano. Nada melhor do que a gente parar e dizer, Senhor, no meio dessa caminhada desse ano de 2021, teve momentos que eu fracassei, teve momentos que veio em minha direção muitas dificuldades, eu achei que eu não daria conta, mas você chegou aqui, glória a Deus. Você está aqui, adorando e bendizendo o nome do Senhor. Eu tenho certeza que durante esse ano você derramou muitas lágrimas, parou para pensar e perguntou a Deus várias vezes, Senhor, o que o Senhor quer de mim, o que eu estou fazendo aqui? Mas você está aqui, adorando aquele que vive e reina para todo sempre. Muitas vezes sem entender, muitas vezes sem saber porquê, mas dizendo, Senhor, eu estou nas suas mãos, faça de mim o que tu queres. Daí vem a nossa força. Eu imagino no reino espiritual, que Satanás, ele olha para mim, para você, e diz assim, não, isso aí usar a nossa linguagem lá de Minas Gerais, isso aí é café pequeno. Né? Ele olha para mim, olha para você e diz assim, não, eu conheço os pontos frágeis dele, tudo eu conheço, tudo. Conheço o que ele gosta, conheço o que ele não gosta, conheço aonde os olhos dele vai, aonde não devia, eu sei de tudo, conheço tudo. Aí ele prepara os seus planos, os seus projetos para vir contra você, contra mim, contra cada um de nós. Ele prepara tudo e vem. Quando ele chega, ele encontra, louvado seja Deus, um vigia na porta. Oh, glória. Exatamente naquela porta que existe fragilidade. Naquela porta onde ele pensa, ali é fácil de entrar, é ali que se deve ter um sentinela. Talvez isso seria uma outra mensagem que eu não vou entrar. Mas eu só quero abrir esse parêntese e dizer para você, fortalece os seus pontos fracos. Como assim, pastor? É lá que você vigia. É lá que você deve dobrar a vigilância. Nossa vigilância deve ser em toda a nossa maneira de viver. Toda a nossa maneira de viver, nós devemos estar com os nossos olhos abertos, mas dobre mais a vigilância naqueles pontos que você mesmo sabe aonde está a sua fragilidade. Porque é ali que ele vai bater com mais precisão. Agora, o
Espírito Santo. É por isso que o escritor diz, da fraqueza eles tiram força. No meio da luta, no meio da fraqueza, você se fortalece. E não alguém diz assim, não, Deus vai colocar um anjo ali e eu posso ficar tranquilo. Não. Deus não vai colocar anjo nenhum, não. Quem tem que vigiar é você mesmo. Quem tem que vigiar é você mesmo. Quem tem que pôr anjo aí é você mesmo. Amém? Vigia. O texto não é... Jesus não disse assim, eu vou enviar um anjo para vigiar para vocês, não. Jesus diz, vigiai. E mais o quê? E orai. Vigiai e orai. A fonte de força da igreja está na oração. Por quê, pastor? Porque nós nos aproximamos de Deus através da oração. Não que a oração seja a nossa fonte de força, mas a oração nos leva para bem perto da força que tem o Senhor Deus. Amém? Glória a Deus. Salmo 59, versículo 17. Vamos ler esse texto sagrado? Salmo 59, versículo 17. E nós vamos ver por que que a vitória, ou por que que nós temos vitória. Vamos ler? Vamos lá. 1, 2, 3. A ti, ó força minha. Outra versão diz, ó fortaleza minha. Meu Deus, irmãos, isso é maravilhoso. O salmista está exatamente mostrando aqui de onde vem a sua capacidade de vitória. O livro dos Salmos mostra para nós tantas lutas e dificuldades e guerras e pelejas, mas o salmista está dizendo, a ti, ó fortaleza minha, eu vou cantar salmos, eu vou adorar a ti, porque Deus, aí ele diz assim, sabe por que eu vou fazer isso? Porque Deus, na minha versão diz assim, é a minha defesa. Glória a Jesus. Deus é a minha defesa. E Ele é o Deus da minha misericórdia. Minha misericórdia. Olha o que o salmista está dizendo. O texto ali, porque Deus é a minha fortaleza, é o Deus que me mostra benignidade. Irmãos, nós somos mais do que vencedores, diz o apóstolo Paulo. Oh, aleluia. Diga, nós somos mais do que vencedores. Nós somos, sim, mais do que vencedores. Não que nós sejamos fortes o suficiente, na verdade somos fracos, mas na fraqueza a gente arranja força. Glória a Deus. Glória a Deus. E como é bom a gente ter essa certeza, né? Vamos, Isaías 41, verso 10. Vamos ler esses textos bíblicos. Isaías 41 e o versículo de número 10. Vamos ler esse texto também. Nós estamos mostrando aos irmãos de onde vem a nossa força. Vamos ler junto, vamos lá, 1, 2, 3. Não temas, eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te sustento com a destra da minha justiça. Eu te fortaleço e eu te ajudo. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu acho interessante que o Senhor Deus sempre está preocupado com a fraqueza humana, sabia? Há um livro, não sei se os irmãos já viram esse livro, 365 vezes na Bíblia está escrito a palavra, ou termo, ou relativo a ele, não temas, nas Escrituras Sagradas. 365 vezes. Aí tem alguém que escreveu o quê? Para cada dia do ano existe um não temas. Olha a preocupação de Deus com nós. Em outras palavras, não fica com medo, não. No outro dia, não fica com medo, não. No outro dia, não tenha medo. No outro dia, não tenha medo. Sabe o que ele disse para Josué? Josué, não temas. Não temas. Ele disse para os discípulos, Jesus disse para os discípulos no capítulo 14 de João,
Não se turbe o coração, não tenha medo. Por que ele tem essa preocupação em dizer assim, não tenha medo? Deixa eu perguntar aqui, alguém aqui tem medo? Tem? Ou você é corajoso o suficiente para dizer, eu não tenho medo de nada? Você tem sim. Medo, todo mundo tem. Tem gente que tem medo até do escuro. Oh, boy. Tem gente que não gosta de apagar a luz, né? Porque tem medo do escuro, tem pavor do escuro, não gosta do escuro. Tem gente que se vê uma barata sai correndo. É verdade, tem jeito, é pavor. Tem gente que não entra dentro do elevador para subir ele. É ou não é? Tem fobia. Medo, medo. E Deus sabe que nossa estrutura... Agora, irmãos, onde foi que a gente adquiriu esse abençoado desse medo? O homem não tinha medo. Por que ele não tinha medo? Porque ele era perfeito. O homem no Éden era perfeito antes da queda. Mas com a queda, Senhor, eu ouvi a tua voz e tive medo e fiz o quê? Me escondi. Me escondi, fugi. O medo é consequência do pecado. O medo é consequência do pecado. E esse negócio está na humanidade, o medo. Aí é por isso que o Senhor Jesus sempre, o Senhor Deus, nas Escrituras Sagradas está dizendo, não temas, eu estou contigo, não temas, eu te fortaleço, não temas, eu te sustento, não temas, eu te ajudo, não temas, a minha destra estará sobre você. Irmãos, a palavra que disse é Deus, e se ele falou, ele cumpre. Então não precisa ter medo, se fortaleça no Senhor. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Pastor Leonel Muniz, ele já dorme no Senhor há muitos anos atrás. Ele disse o seguinte, que uma certa vez perguntaram para um pintor, e disse para ele assim, eu quero que você desenhe um quadro para mim, um quadro, eu quero que você desenhe um quadro, pinta um quadro, faça um quadro, representando a paz, confiança. Aí o rapaz o pintor foi lá e desenhou um quadro, e naquele quadro, águas turbulentas, umas águas tumultuadas, aquela coisa terrível. Você olhava no quadro assim, dava até medo de tanto barulho, aparentemente mostrava que as águas estavam fazendo barulho. Ele conseguiu retratar ali aquela turbulência, aquela coisa terrível. Aí lá por cima do quadro ele puxou um galho de árvore e colocou. E foi em cima do galho de árvore e desenhou um passarinho. E mostrou o quadro, aqui está a paz, aqui está a confiança. Agora, mas eu não entendo, como que você pode ter paz e confiança numa situação dessa? Ele disse assim, olha o passarinho em cima. Tranquilo. As águas embaixo estavam todas tumultuadas. Barulho, cachoeira, muitas águas, aquelas quedas de água, mas o passarinho tranquilo em cima do galho de árvore, em cima daquelas águas turbulentas. Aí ele fala, mas como que esse passarinho representa? Esse galho pode cair, pode acontecer o que for. Se esse galho quebrar, o passarinho levanta voo e vai embora. As águas não vão pegá-lo. Irmãos, na hora que fechar o cerco nesse mundo, a igreja vai levantar voo e vai embora para as mantões celestiais. Aleluia. Você pode adorar o Senhor nessa noite? Então, não tenha medo. Alguém já te deu asas para voar. E essa asa é o Espírito Santo na sua vida. Quantas vezes você está enfrentando situações difíceis, você olha para um lado, olha para o outro, não sabe como agir, como reagir, não sabe o que fazer, mas daí a pouquinho você percebe que o próprio Espírito Santo começa a levar você por cima das turbulências, das tribulações. A coisa não mudou nada, mas você está por cima. Sabe de onde vem isso? Do poder do Espírito Santo na minha vida e na sua vida. E nós vamos vencendo de fé em fé e de glória em glória. Você pode dizer amém nessa noite? Não temas, porque eu sou contigo. Imagina. Tenha medo não, eu estou com você. Dá para ter medo estando com Jesus do lado? Não.
Dá para ter medo estando com o Espírito Santo dentro de você? Tem aquela hora assim que você se enche do Espírito Santo e se levantar o inferno todo na sua frente, você simplesmente passa por cima e vai embora. Não você, mas aquele que está dentro de você. Espírito Santo de Deus. Ele nos fortalece. Ele nos fortalece. Agora, abre a Bíblia em Mateus capítulo 11 e o versículo 28, e a gente vai ver como é que a gente consegue essa graça, essa liberdade. Né? Como é que a gente consegue ter tanta capacidade de vitória? Por que a gente consegue tirar força da fraqueza? Como é que a gente consegue fortalecer-se no Senhor? Olha o que diz o texto. Vamos ler? 1, 2, 3. Aí está a nossa certeza de força. É Ele que nos prometeu. Você está cansado, oprimido, sobrecarregado, já não está aguentando mais? Vinde a mim, e eu vos aliviarei. Muitas vezes nós aplicamos esse texto sagrado simplesmente para aquelas pessoas que estão no mundo fracassados, em pecado, derrotados, cansados dessa vida, muitos querendo dar até cabo, acabar com a própria vida. Por que não dizer, até mesmo dentro da igreja, muitos obreiros até, muitos cristãos têm a coragem de matar-se ou de acabar com a sua própria vida por causa das lutas, das dificuldades, dentro da igreja. Dentro da igreja, infelizmente, as redes sociais, as mídias sociais não escondem isso. Muitos pastores estão acabando com as suas próprias vidas por causa dos cuidados, das opressões. Jesus passou por tudo isso. Mas ele está dizendo o seguinte: vinde a mim todos vocês que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados. Vinde a mim. O que o Senhor vai fazer, Jesus? Eu vou aliviar vocês. Eu vou tirar esse peso, esse fardo, eu vou tirar esse cansaço e eu vou abençoar vocês da vitória. Irmão, você sabe que o cansaço muitas vezes nos impede de prosseguir na caminhada? O cansaço. Quem está cansado, quando você trabalha o dia todo, no final do dia, você está querendo fazer o quê? Ir dormir. Não é mesmo? Dormir. Só que na vida espiritual não dá tempo de dormir, não, irmão. Está cansado? Continua. Está cansado? Vai em frente. Está cansado? Vamos para frente. Não aguento? Arrasta. Não aguento? Dá um jeito. Não aguento? O Senhor Jesus está aí para te ajudar. É só gritar. Clama. Aleluia. Se a gente entender isso, irmão, não estou dizendo para você que não vai haver cansaço, porque o próprio Senhor está sugerindo, o próprio texto bíblico está sugerindo que vai haver cansados e que vai haver oprimidos. O texto está sugerindo isso. Sim ou não? Mas eu vou aliviar vocês. Eu vou trazer o alívio para vocês. E talvez eu não tenha, a gente não tenha muito tempo, mas eu quero apenas mostrar uma coisa. Aqui dentro do templo, nós estamos em várias pessoas aqui. Cada um tem uma estrutura comportamental. Cada um de nós aqui temos o nosso behavior. Cada um de nós aqui temos a nossa forma de ser. O nosso fator personalidade é totalmente um diferente do outro. Às vezes, o irmão fulano de tal enfrenta um problema que talvez eu enfrentaria de forma diferente. Talvez aquele problema na vida de um repercute uma coisa. Na vida do outro, repercute outra coisa. Cada um tem uma estrutura. Muitas vezes eu olho para uma pessoa dizendo, mas você está sofrendo por isso aí? Eu estou apenas menosprezando ele pelo fato de ele estar sofrendo por aquilo ali. Não, se fosse eu, não sofreria por isso. Mas com certeza vai chegar uma hora que ele vai olhar para mim e naquilo que ele não fracassa, eu vou estar fracassando. Porque nós somos totalmente frágeis. Quando não é de um lado, é do outro. Nossas fragilidades aparecem, temos os nossos lados fortalecidos de fortaleza, mas temos os nossos lados das debilidades que nós temos que enfrentar. Nós temos que enfrentar isso, não tem jeito. O que para mim, às vezes, é pouca coisa, para você é muita e vice-versa. Mas deixa eu dizer, seja lá o que for, é só ir em Jesus, porque Ele não tem fraqueza.
Aleluias. Além de ele não ter fraqueza, ele conhece todas as coisas, sabe como resolver todas as coisas, e ele sempre está conosco. Agora, existe um fator interessante nesse texto sagrado. Apesar dele dizer assim, eis que eu estarei convosco, mas ele está dizendo, vinde a mim. Você precisa ir nele. Ah, pastor, isso aí é para o pecador que está no mundo. Ah, é? Será que você aqui dentro da igreja, já servindo ao Senhor, não precisa de todo dia ir nele? Todos os dias nós temos que ir a Jesus. Todos os dias nós temos que procurar o nosso Senhor Jesus. Ir a Jesus é no seu devocional diário. Ir a Jesus é na sua oração diária. Ir a Jesus é pela madrugada você levantar, dobrar o seu joelho, nem que seja 10, 15, 20, 30 minutos, e falar, Jesus, eu preciso do Senhor. Ir a Jesus é você se colocar à disposição dele e dizer, Jesus, eu não sei viver sem o Senhor. Tem muitas pessoas, irmãos, que acostumam com vir na igreja e acham que vir na igreja simplesmente vai resolver o problema. Não, aqui é um ponto de encontro para nós adorarmos ao Senhor juntos, mas a nossa vida de fé e cristã tem que ser toda a nossa trajetória de vida. Ir ao Senhor diariamente, adorá-lo diariamente, e aí sim, toda canseira e fadiga lançaremos sobre ele e ficaremos aliviados. Você pode adorar o Senhor nessa noite? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler mais um texto da Bíblia Sagrada. Salmos 27, versículo 1, Salmos 27, e o versículo 1, vamos ler esse texto. Queria que os irmãos lessem para mim, vamos lá, 1, 2, 3. Uau, que coisa linda isso aí, né? O Senhor é a minha luz, e o Senhor é a minha salvação. Eu vou ter medo de quem? De quem que eu vou ter medo? O Senhor é o quê? A força da minha vida. E de quem que eu vou me recear? É interessante essa pergunta, né? São duas perguntas, mas parece que elas não funcionam na prática para nós. Constantemente a gente está aí, trêmulo, pavor, constantemente. O Senhor está dizendo, o salmista está dizendo, o Senhor é a minha luz, eu não ando em trevas. Aleluia. O Senhor é a minha luz, eu não tenho medo do escuro. O Senhor é a minha luz, eu não ando em trevas. A quem eu temerei, se Ele é a minha própria salvação? Essa expressão, Ele é a minha salvação, significa, eu estou salvo. Irmãos, quem está salvo está em paz. Sim ou não? Quem está salvo está em paz. Agora, espera aí, pastor, o senhor está querendo dizer que quem tem salvação não entra em lutas? Aí eu não estou dizendo isso. Eu não estou dizendo isso. Eu acho interessante aquele texto bíblico que diz assim, bem-aventurado. A palavra bem-aventurado, quem pode me dizer o que é bem-aventurado? Bem-aventurado é feliz, diga, bem-aventurado é feliz. Olha o que o texto diz, feliz é aquele que passa por tribulação. Oh my God, como é que vai ser feliz em tribulação? Por causa do meu nome. Feliz é aquele que é perseguido por causa do meu nome. Quem é que gosta de perseguição? O senhor gosta, irmão Carlos? Marçal? Mas Jesus está dizendo, feliz, o texto bíblico está dizendo, feliz é aquele que é perseguido por causa do meu nome. Você está entendendo o que o texto está dizendo? É que felicidade na nossa vida não depende de circunstância. Felicidade é um estado de alma. Felicidade é você estar no aspecto de crença, de fé, de confiança em Deus. Lembra do que disse Jó? No auge da dor.
no auge do abandono, ele abre os olhos e diz: eu sei. O quê? Que o meu Redentor está vivo. Isso é que nos causa felicidade. Saber que no meio da circunstância, saber que no meio da luta, estou aqui, mas daqui a pouquinho ele só está esperando eu vencer, porque na hora que eu vencer, ele chega e me tira dessa situação. Aí você é feliz porque eu tenho um amparo. Eu sou feliz porque eu tenho um braço forte que cuida de mim. Eu sou feliz porque eu tenho alguém que está comigo. Eu sou feliz, estou passando por luta. As lágrimas estão saindo dos meus olhos por causa da luta. Mas Ele está comigo na tribulação. Você se lembra de Daniel na cova dos leões? Você se lembra de Paulo no cárcere junto com Silas? Você se lembra de Pedro no cárcere para ser morto no outro dia? Você se lembra desses grandes homens de Deus nos heróis da fé, capítulo 11 dos heróis da fé. Você se lembra de homens que foram lançados em caldeirões ferventes e saíram de lá? Felizes são eles que acreditaram no Senhor. Felizes são eles que da fraqueza tiraram força. Felizes foram eles que enfrentaram a batalha e não se enfraqueceram e foram em frente. E hoje nós estamos aqui dizendo, eles venceram por causa do poder do Espírito Santo. Eu não estou aqui pregando uma utopia, eu não estou aqui pregando uma fantasia, de dizer que o crente tem que estar 24 horas por dia, glória a Deus. É o tal de... É o evangelho do não sofrer. Não sofrer, não é? Pare de sofrer. É o evangelho do pare de sofrer. Quando Jesus chamou a gente é para carregar a cruz. Jesus chamou eu e você para carregar a cruz. Pega essa sua cruz. E não vem com essa que Jesus está te dando cruz, não. A cruz é sua mesmo. Você que arrumou essa cruz. Põe a culpa em Jesus. Aí ele me deu uma cruz para carregar. Antigamente nós fazíamos uma peça de Natal. Uma peça de Natal que era a peça das cruzes. Aí tinha uma cruz grandona, uma cruz e umas cruzes pequenininhas. Aí a pessoa chegava assim, na mesa e falava assim, qual que é a minha cruz? A sua cruz é essa aqui. Aí dava uma cruz, a pessoa punha aquela cruz nas costas e aí ela saía falando que a cruz era isso, que a cruz era aquilo. Aí chegava outra, aí teve outro que chegou, e essa aqui? Essa aqui é a maior cruz, pega ela, toma essa é para você. Não. A gente já nasce nessa terra, irmão. Daí um cadinho você começa a se entender por gente, você mesmo vai arrumando as suas cruzes. Sabia dessa? Você mesmo vai arrumando seus negócios, seus entreveiros, suas situações difíceis, você mesmo vai arrumando esse negócio aí. E a gente daqui a pouquinho está sobrecarregado de peso, e aí Jesus tem que chegar e aliviar a gente. E como ele é bom, ele alivia. Lançando sobre ele toda o quê? A vossa ansiedade. Porque ele tem cuidado. Eu liguei para uma pessoa hoje, e falou assim, rapaz, eu falei com ele assim, você está bem? Disse assim, tô não. Por quê, rapaz? Estou numa ansiedade, não estou aguentando mais. Ansiedade. Aí eu pensei comigo assim, o pior é que eu também estou. Somos humanos. Ou você é super-herói? Somos humanos. Mas sabe qual é a nossa felicidade? Lançando sobre ele. Nós temos ele para lançar as nossas ansiedades, para colocar nos pés dele as nossas lutas, as nossas dificuldades. E quando a gente chega num culto como esse, a gente se sente voando para o céu. Oh, aleluia. A felicidade nossa é saber que no meio dessa batalha tremenda, vai chegar uma hora do dia que ele vai chegar e vai dizer assim, eu estou contigo, meu filho, fica calmo. Prossegue, vai em frente, eu estou com você. Vai em frente. Está difícil, Jesus. Ele vai olhar para você. Eu sei que está, mas vai em frente. Estou aqui. A hora que você for caindo, se você está procurando ficar perto de mim, a hora que você for caindo, eu só põe a mão, você escora em mim e vai embora. Irmão, Jesus é bom. Jesus é bom.
Tem jeito de você olhar para você agora? Não olha para ninguém não, só para você. Tem jeito de você olhar para você? Tem não, né? Só se põe um espelho, né? Mas faz uma introspectiva e diz assim, eu sou fraco, mas ele é forte. Eu sou fraco, mas ele é forte. Amém? Ou então diga, ao fraco eu sou forte. Interessante, né? Eu vou sugerir que você olhe no espelho e diz assim, lembra daquele texto, diga ao fraco, eu sou forte. Olhando no espelho, tá? Não é olhando para o outro, não. Eu não sei se você está tentando, se você está captando a minha. Quando você olha no espelho, você vai ver quem? A sua imagem, não é mesmo? Então diga para a sua imagem, eu sou forte. Você está dizendo ao fraco, eu sou forte. A vitória é nossa, irmãos. Não é porque nós podemos, é porque Ele pode. A vitória é nossa, não é porque nós temos, é porque Ele tem. A vitória é nossa, não é porque a gente luta, é porque Ele luta por nós. Eu já disse isso aqui, repito, pastor T.D. Jakes, ele pregou uma mensagem, eu gosto muito de ouvir o pastor T.D. Jakes, ele disse o seguinte, se você quiser ter vitória, não entre com Satanás no ringue. Entra lá não. Não vai encarar o seu adversário com a cara limpa, não, porque você vai perder. Ele é muito mais forte. Faça como Davi, eu vou a ti. Tu vens a mim com pau e com lanças, tu vem a mim com a sua força. Agora, eu vou a ti. Não é simplesmente com as minhas forças, não. É em nome. Aleluia. Oh, aleluia. Enfrente as suas batalhas, enfrente as suas lutas, enfrente os seus problemas. E olha aqui para mim, os seus problemas são seus. Os seus problemas não é ninguém que provocou em você. Não, 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 não. Os seus problemas é você mesmo que arrumou. Encare isso, seja responsável e com maturidade o suficiente para saber, os meus problemas é eu mesmo que arrumei. Não vai culpar A ou B. Ah, eu estou assim porque ele não fez aquilo. Ah, eu sou assim porque ele não fez aquilo outro. Para com isso, é coisa de menino. Ah, mãe, foi o João. Ah, mãe, foi o Antônio. Ah, mãe, foi o não sei o quem. Nunca assume. Encare você mesmo e diz, os meus problemas fui eu que arranjei. Eu preciso dar um jeito neles. Eu não tenho força, mas eu sei um que tem. E te falou, estou contigo. Aleluia, aleluia. Enquanto você não abrir esses olhos seus espirituais e entender que o seu problema é seu mesmo, né? Irmãos, o problema é a gente mesmo. É eu que sou o meu problema. Não é mais ninguém, não, é eu mesmo que sou o meu problema. E muitas vezes eu estou sendo problema para os outros, porque eu não encaro os meus problemas. E eu sei que você não pode resolver os seus problemas sozinho. Você não pode sair dessa situação em que você está sozinho. E outra coisa, muitos de nós, e a tendência nossa é fugir dos nossos problemas, colocar a culpa no outro. A tendência nossa é fugir daquilo que nós mesmos arranjamos para nós. Fugir, correr. Mas o Espírito Santo nessa noite está dizendo, resolve os seus problemas comigo. Eu estou aqui para te dar força. Eu estou aqui para te fortalecer. Eu sou o seu Deus, eu sou o seu Senhor. Foi eu que te chamei, foi eu que te coloquei na posição que te coloquei. Foi eu que te dei foi eu que te dei isso, foi eu que te coloquei aqui. Eu sei que é a luta, eu sei que é a dificuldade, eu sei que não é fácil, mas foi eu que pus, foi eu que vou te fortalecer, é eu que vou te dar força, é eu que vou te dar graça, é eu que estarei contigo e te sustentarei com a força da minha destra. Você pode adorar o Senhor. Vamos ficar de pé, irmãos. Eu queria falar mais, mas o tempo passou. Nesta noite, nós temos alguns recebimentos de alguns irmãos para fazer nessa noite. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Eu queria pedir, não vamos estar orando ao Senhor, pedindo a graça de Deus. Diga comigo assim, da fraqueza tiraram força, e na batalha se esforçaram. Obrigado. Na batalha se esforçaram. Que bênção, irmãos, que maravilha.
nós temos esse Jesus que nos fortalece. Não é mesmo? Na batalha se esforçaram. Quando é que a gente precisa de esforço, ou se esforçar, é quando a fraqueza vai tomando conta. É? Você precisa se esforçar. Eu estava vendo, eu já contei esse testemunho aqui, há muitos anos atrás, aqui em Samerville. O Marcos estava estudando na escola em Samerville e teve uma apresentação e nós fomos lá ver eles correndo, tipo, eu não sei que nome que dá, mas correndo ao redor do campo, uma disputa. E eu vi que alguns meninos correndo, dar várias voltas para chegar no final. Aí um jovenzinho, um menino, ele já não estava tendo força mais, tadinho. Ficou por último lugar. Ele ficou por último. Ele veio arrastando. Aí me chamou a atenção. Os que ganhou não me chamou a atenção. Me chamou a atenção aquele que ficou lá atrás e ele, quando os outros já tinham passado, ele ainda estava para dar a última volta, mas ele foi. Ele não parou. Ele foi. Ele poderia ter pensado assim, isso é só brincadeira mesmo, mas ele foi. Foi correndo. Todo mundo já tinha chegado e ele veio arrastando as perninhas. Veio e cruzou a linha de chegada. Aí ele parou. Irmãos, arraste, mas cruze a linha de chegada. Arraste-se, mas cruze a linha de chegada. Não pare, cruze a linha de chegada. Tem gente querendo fugir, tem gente querendo parar, tem gente querendo sair do circuito antes de chegar. Não faça isso. Não faça isso. Quantos dizem amém? Irmãos, vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso querido Pai, nós estamos na sua presença nesta noite e queremos agradecer a Ti por essa palavra que trouxemos aos seus filhos. Peço, Senhor, que venha nos abençoar e ajudar-nos a permanecermos firmes na Tua palavra e na Tua promessa, em nome de Jesus. Amém. Tome seu assento.